Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, Epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 11. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 11. Espero que todos encontrem. Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 11, diz assim a palavra de Deus: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ano dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém? Vamos orar? Ó Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida. Queremos pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, através desse texto sagrado, inspirado pelo Teu Espírito Santo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que nós estamos precisando ouvir de Ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Preguei a semana passada no capítulo 1, versículo de 1 a 4, sobre os benefícios das provações. O tema central do capítulo 1 de Tiago é provação. E ele vai tratar de uma forma muito especial com as pessoas que estavam sendo provadas. Falava ali de pessoas que estavam sofrendo com uma injustiça social, homens que estavam sendo perseguidos, a igreja que estava passando por muitas dificuldades. E Tiago escreve essa carta exatamente para animar o coração daqueles irmãos, aqueles que estavam vivendo de uma forma tripudiada por alguns ricos, por algumas pessoas. E a carta ele começa pedindo para aqueles irmãos que eles se alegrassem. Parece até uma maneira errada, uma maneira estranha de Tiago se dirigir. Olha para aqui, Tiago se dirigir para alguém que está passando provação e dizer assim: irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Evidentemente, Tiago não está dizendo que você vai louvar a Deus pela sua luta, pela sua tribulação. É claro que Tiago não está dizendo aqui que você tem que afirmar: eu estou alegre porque estou passando por grandes lutas. Evidentemente, Tiago não está falando, ele está mostrando exatamente para aquela igreja a necessidade da confiança em Deus nos momentos de lutas e tribulações. E ele começa mostrando para nós: tenha motivo de alegria. Quando ele diz no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Ele diz assim: olha, vocês sejam perseverantes. É muito comum nos momentos de luta nós ficarmos desesperados, sem esperança, angustiados. E ele estava vendo isso, que a igreja estava perdendo a alegria, o ânimo. Ele disse: calma, vocês precisam continuar perseverando. E eu acho que é algo muito importante para nós, perseverar.
perseverar em todos os caminhos, perseverar nos momentos mais difíceis da vida, porque é bem certo que quando nós estamos vivendo em lutas, vem sobre nós o desânimo, a vontade de desistir, não querer mais, conversa com Deus e por aí vai. E Tiago, ele começa a mostrar que essas provações têm algo da parte de Deus. Ele vai mostrar que é Deus quem prova, é Deus quem está no controle de todas as coisas. E ele diz, porque deve ter ação completa, sejais perfeitos e íntegros. Quando ele fala perfeito, não é que você nunca mais vai pecar, não é que você agora vai dizer assim, pronto, eu estou pronto, eu superei essa luta, essa situação, e eu não vou mais pecar. Claro que não. É pelo menos ele dá a ideia de quando nós estivermos preparados, nós estivermos já suportado toda aquela tribulação, aí é que vem a recompensa de Deus, é que vem sobre nós a bênção do Senhor. Aí no versículo 5 ao versículo 11, parece que Tiago ele muda de assunto, ele vai tratar de outra coisa diferente, mas tudo está ligado à provação, ao momento de lutas que o povo de Deus está vivendo. Ele agora vai mostrar como nós devemos enfrentar as provações. E ele vai falar no versículo 5, algo muito importante, quando ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente, e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. O que é que ele começa a mostrar aqui? Primeiro, ele sabia que tinha alguém que estava precisando de sabedoria. É algo extremamente importante. Quando nós estamos na provação, nós somos carentes de sabedoria para lidar com aquela situação. Um dia uma mãe entra nesse gabinete, que não é aqui da igreja, ela pede para conversar comigo e senta ali, e ela diz, pastor, eu estou vivendo uma luta muito grande com um dos meus filhos. Ele é um rapaz que entrou para o mundo das drogas, ele está muito inveterado na cocaína, e eu estou desesperada. E ela conversa comigo ali, e ela faz uma pergunta, e essa pergunta fez com que eu parasse um pouco, que eu pensasse, eu orasse a Deus, e eu mostrasse pela palavra o que deveria ser feito. E ela fez essa pergunta, pastor, eu posso expulsar o meu filho de dentro da minha casa? Porque eu não aguento, ele está me maltratando, ele está vendendo tudo que tem dentro de casa, ele só faz trazer angústia. Com essas palavras, eu quero que o Senhor me diga agora, se eu fizer isso, eu vou ser, talvez, castigado por Deus, porque eu tenho que fazer alguma coisa. São esses momentos da vida que nós precisamos de sabedoria para lidar com a situação. E ela sentada ali, e eu parei um pouco, e eu senti a dor daquela mãe, de que o filho roubara televisores, tudo que tinha dentro de casa para vender, para gastar com drogas. E ela disse, não aguentava mais. E eu fui mostrar para ela na palavra de Deus o que ela poderia fazer, o amor que ela tinha como mãe, o suportar, mas nunca dei incentivei que ela expulsasse o filho, porque foi uma pergunta que hoje no meu ministério foi uma pergunta muito casca de banana, engavetada mesmo, porque há momentos que nós estamos desesperados diante das circunstâncias, diante dos problemas, e precisamos urgentemente tomar uma decisão. Isso é muito perigoso quando nós queremos agir, talvez por impulso, por cobranças e por aí vai. Temos que ter cuidado. E Tiago diz assim, alguém de vocês está precisando de sabedoria. A igreja toda, quando ele fala aqui para a diáspora, os crentes que estavam dispersos, ele está falando, vocês estão passando uma situação difícil, mas no meio de vocês, alguém precisa de muita sabedoria. Principalmente para lidar com a opressão social que eles viviam. Eles estavam sofrendo, eles estavam angustiados. Diziam, o que é que eu vou fazer? Diante da impiedade, diante da maldade dos homens, o que eu tenho que fazer? É muito difícil para nós hoje agirmos com sabedoria.
que Tiago, nessa carta, ele vai mostrar a partir de agora como lidar com a sabedoria. Primeiro ele diz, alguém precisa de sabedoria, e nós talvez tenhamos essa necessidade de ter sabedoria. Eu acho muito lindo quando as pessoas olham por mim, pelo pastor, e eu vejo assim, alguém diz assim: Deus, dê sabedoria ao pastor, dê sabedoria ao conselho, dê sabedoria à liderança, porque é isso que nós precisamos. Sabedoria é tão importante, olha para aqui, sabedoria é tão importante que a falta dela pode até destruir um relacionamento, um casamento, claro, porque a Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, como é importante a sabedoria? Não estou falando, o texto diz a mulher, claro, mas nós precisamos de sabedoria para conduzir o nosso casamento, para conduzir os nossos filhos, para conduzir os nossos relacionamentos, para conduzir a nossa igreja. E lamentavelmente parece que nós estamos muito cheios de nós mesmos, de vaidade, achando que eu sei resolver o problema da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Mas infelizmente há muitos que não têm sabedoria. E eu estudando esse texto, eu comecei a ver, meu Deus, como a Bíblia fala que essa sabedoria deve ser aplicada dentro da minha casa. Vocês imaginam o que é você ter um filho que está afastado dos caminhos do Senhor? Vocês imaginam o que é estar um filho longe dos caminhos de Deus? E você precisa de sabedoria, precisa de direção de Deus. Principalmente quando os nossos filhos, André, começam a crescer, começam a ver outras coisas, começam a querer entrar por outro caminho. Precisamos sim ter sabedoria. Por isso que eu falo para vocês a importância de colocar os filhos na presença de Deus, de colocar os filhos em aprender a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ainda que crescer, não se desviará dele. A ideia de desviar aqui não é que ele talvez não possa provar alguma coisa do mundo, ele vai provar, mas a palavra está dentro do coração dele, ninguém vai tirar, ele vai andar o mundo inteiro, mas ali está gravado, está ali o que ele foi ensinado pelos seus pais, o que ele aprendeu. Como lidar com essa situação? Lidar com os filhos, lidar com a família. Só num dia, meu filho estava já entrando na adolescência, e eu digo isso sem nenhum constrangimento, e alguém liga para mim e diz assim: eu vi seu filho fumando cigarro. Eu disse: como é a história? Nunca ensinei, meu filho nunca me viu fumar, nunca me viu beber, nunca me viu tocar o dedo da minha mulher, nunca me viu fazer uma confusão dentro de casa. E ele disse: seu filho está fumando. Eu digo: Deus, me dê sabedoria. A primeira coisa que eu fiz, chamei minha esposa e contei para ela. A segunda coisa que eu fiz, sabe o que foi? Eu fui agora, tucaiar. Eu fui agora me preparar, porque se eu chegasse e dissesse: ei, alguém me disse que você estava fazendo isso, é mentira. Com certeza, o adolescente, quando está falando alguma coisa errada, ele não diz a verdade, ele vai dizer que é mentira. E eu disse: eu vou fazer o quê? Um dia ele saiu, eu me arrumei, ele sai na frente e eu saio atrás. Ele sai com um blusão preto por ali, e ele sobe a ladeira a pé, e eu subindo lá do outro lado, escondido, olhando para onde ele ia. Quando ele chega no final da ladeira, ele abre aqui, ele tira o cigarro assim, levanta, e pronto, eu vi. Porque eu preciso de sabedoria para tratar com a minha casa. E eu não poderia dizer que alguém me disse, eu dizer mentira de alguém. Mas o que Tiago está dizendo é que essa sabedoria que nós precisamos, ela é diferente de conhecimento. Não é aquilo que você vai ler numa revista, talvez da sua graduação, que é muito importante, da sua pós-graduação. Mas essa sabedoria ela está ligada com a palavra de Deus. Ela está ligada no que nós aprendemos de Deus para a nossa casa, a sabedoria de Deus, diferentemente do conhecimento que nós adquirimos em vida. E ele diz aqui: se vocês querem resolver esse problema, tenha sabedoria.
A sabedoria, ela é muito importante. O provérbio diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Agora, aonde, primeiro ele fala, quem precisa de sabedoria, né? A importância da sabedoria, somente esse versículo aqui, e ela vai falar aonde encontrar essa sabedoria. Aqui eu não estou aqui descartando o seu conhecimento, o que você leu, muito importante. Mas quando ele diz aqui que essa sabedoria ela é encontrada em Deus, certamente ele estava falando para a igreja, ele estava falando para os irmãos da diáspora, os irmãos que estavam dispersos, e dizendo que vocês precisam de buscar sabedoria na fonte certa. Nós precisamos dizer: Deus, eu quero do Senhor, é Ele o depósito de sabedoria, é com Deus, é lá que Ele tem sabedoria. Vocês peçam a Deus. É muito comum nós pedirmos, e não tem nada de errado pedir um aconselhamento, conversar com uma pessoa, determinada situação, é muito normal. Mas o que nós precisamos é pedir a Deus sabedoria para enfrentar as tribulações da vida. E ele diz aqui: é onde encontrar sabedoria? Em Deus. Em Deus. Você já ouviu falar, olha para aqui, já ouviu falar de o rei Salomão? Escute aqui, Salomão, ele foi rei de Israel. E um dia Deus aparece e passou Salomão, em uma noite, e diz assim: Salomão, pede o que queres, que eu te dou agora. Imagine aí, Deus chegando para você hoje, Magda, assim: olha, pede o que quiser e eu te darei a você. Isso fala muito das prioridades. O que nós precisamos, o que nós estamos pedindo é o que nós estamos precisando. O que nós estamos pedindo é aquilo que é útil para o nosso crescimento espiritual. E ele diz aqui, pede, chega para Salomão. Salomão não era rico ainda, Salomão estava começando o seu reinado, e o texto diz, 1 Reis, de 3 em diante, que Salomão ouve Deus, e ele responde, diz assim: Senhor, dai-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar este povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O que é que Salomão tinha necessidade? E às vezes tinha necessidade de sabedoria de Deus para conduzir a nação de Israel. Por que é que nós pedimos que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, ao presidente, a todos os ministros, aos governadores, aos prefeitos? Porque precisamos que Deus derrame sabedoria no coração dessas pessoas. E Salomão disse: Senhor, eu só preciso disso aqui. Vocês já imaginaram se Deus aparecesse e dissesse: o que você quer que eu faça? Nós diríamos uma lista lá pronta, né? Eu preciso disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas o que é importante é que Salomão, ele pede sabedoria a Deus para conduzir a nação. A resposta de Deus para Salomão, sabe qual foi? Eu vou te dar sabedoria e vou te dar o que você não me pediu, que foi riqueza. Você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu que Deus vingasse aquelas pessoas, você não pediu maldade para os outros, você pediu sabedoria. Por causa do seu pedido, eu vou te dar, sabe o que? Eu te darei coração sábio, capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá. Também darei o que você não me pediu: riqueza, fama e por aí vai. O que acontece? São as motivações do nosso coração. Nós precisamos hoje de sabedoria para lidar com toda a situação que nós estamos vivendo. É muito comum, nos momentos de angústia, nós ficarmos angustiados, desesperados, sem saber o que fazer. Ficamos perdidos. Eu estava numa viagem, eu estava em Foz do Iguaçu, liga uma pessoa para mim, de outra igreja, e diz: pastor,
eu queria que o senhor me desse um conselho. É porque eu encontrei algumas coisas do meu marido, tal. E eu disse, você viu o quê? Não, eu não vi, mas eu estou achando, tal. Há pessoas que começam a achar alguma situação e começam a determinar tudo o que está acontecendo. Eu disse, minha irmã, tenha sabedoria. Você não tem nada pronto aí para tomar nenhuma decisão. Mas é porque algo que está machucando e o comportamento, calma, tenha muita calma. Mas é muito normal que pessoas se sintam totalmente desapontadas, sem sabedoria para resolver essa situação. E ele diz aqui, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-ás concedido. Primeiro ele diz assim, a todos, quem pedir ele dá. Não faz acepção de pessoas. A segunda coisa aqui é que ele diz assim, nada lhe impropera. A palavra impropera aqui é como se Deus estivesse dizendo assim, eu vou dar novamente a você e não vou passar em rosto, não vai haver cobrança, não vai haver talvez assim, dizer, está vendo? Eu não dei para você, eu não fiz isso. Ele quando assim, não lhe impropera, ele vai dar quantas vezes necessário for para mim e para você a sabedoria. Até porque nós precisamos dessa dose de sabedoria todos os dias da nossa vida. Nós precisamos dessa dose de sabedoria de Deus, da palavra, para conduzir o nosso destino, conduzir o nosso futuro. E ele diz que nada lhe impropera. Pode ficar certo disso, que ele vai te dar hoje, você vai falhar, você vai pedir amanhã e ele vai dar conforme a sua vontade. O importante é que ele está dizendo que peça sabedoria, mas peça a Deus. Ele mostra aqui a quem nós vamos pedir sabedoria. E procuramos talvez em fontes erradas, em conselhos errados. O salmista diz, não ande no conselho dos ímpios, não, cuidado, esses conselhos podem prejudicar a sua vida. Cuidado para quem você está pedindo conselho, cuidado para quem você está expondo a sua vida, colocando talvez a sua família, ou talvez a sua própria, a sua vida espiritual. Tem que ter muito cuidado. Ele diz, peça a Deus. A Deus. Claro que ele não está aqui fechando que nós não vamos precisar de compartilhar com um amigo, conversar com uma pessoa e por aí vai. Depois que ele diz, peça a Deus que ele não vai passar em rosto, ele vai te dar a hora que você quiser, ele vai dar sabedoria. Ele diz no versículo 6, peça porém, agora há uma condição, a fonte é Deus e a condição de receber essa sabedoria. É uma condição aqui que vai ser reiterada nos livros da Bíblia, lá em Lucas, lá em Hebreus, sobre a questão da fé. Por que ele fala essas palavras, Fabiano? Porque ele diz assim, peça porém com fé, peça sabedoria a Deus com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Deus oferece no versículo 5 que vocês devem pedir a sabedoria. Agora, no versículo 6, ele diz assim, há uma condição, e essa condição chama-se fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é isso que o Tiago está falando? É que nós começamos a pedir, Deus, me dê sabedoria, a Deus a situação. No mesmo instante nós estamos murmurando, nós estamos reclamando e achando que Deus não vai atender o nosso pedido. Por isso ele diz assim, você peça com fé. Não é essa fé que as pessoas pregam por aí, que você determinar, que você dizer, não tem que ser dessa maneira. Não, ele diz assim, peça com fé. Não duvide do que Deus pode fazer com essa situação que vocês estão vivendo. É a palavra para a igreja de Tiago. Não duvide do que Deus pode fazer através de vocês, exercendo a fé em Jesus Cristo. Peça com fé, porque é muito provável que esses irmãos estivessem vivendo uma vida sem fé. Eles estavam talvez desacreditados. Por quê?
Porque a opressão continuava, porque a maldade continuava, ele estava sendo opresso daquela situação. Então ele achava que aquilo ali era uma determinação da sua vida, parece que ia parar por aí. Então vocês tenham fé que essa situação vai passar, amém? Vocês tenham fé que vocês vão superar toda essa intempérie, essa tempestade que vocês estão vivendo. Ele cobra de nós essa fé. João Calvino diz assim: nossa fé não tem que estar fundamentada no que nós mesmos pensamos de nós, senão o que nos foi prometido por Deus. Mas olha que coisa interessante. Se nós começarmos a olhar para as promessas de Deus em sua palavra, que tem a ver com a sabedoria, evidentemente o nosso coração vai ficar mais alegre e confiante nesses momentos de luta, de angústia que nós vivemos. Há muitos que estão sendo provados em alguma área, tanto que ele já começa dizendo que o passar por várias provações, todos são provados na área financeira, família, casamento, trabalho. Sempre há uma pessoa que passa por alguma provação na vida, e ele mostra a necessidade dessas pessoas encarar essa situação de uma forma muito tranquila e confiando em Deus. William Hendricks, ele diz assim: a fé e a dúvida não podem estar presentes no ser humano ao mesmo tempo. Quando o ser humano crê, ele não duvida, e quando ele duvida, falta-lhe fé. Tem gente que é muito volúvel, é muito vulnerável. Tem gente que é de um lado, ele vai mostrar a ideia da onda, a onda do mar. E às vezes a gente diz assim: feito a onda do mar, leva para lá, leva para cá. Ele fala: olha, peça com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao que? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é que move as ondas? O vento. O vento leva as ondas, não é? O vento é que faz aquela força para as ondas. Ele traz uma expressão muito interessante para nós. Quando nós estamos indecisos, quando nós estamos nessa situação, evidentemente nós estamos sendo levados por essas ondas, por esses ventos. É por isso que ele compara o homem que é levado pelas ondas, pelas tempestades. E é muito comum que pessoas ficam tão vulneráveis, tão fragilizadas diante da situação, que não tem fé, não tem esperança, murmura, reclama, faz de tudo, irmã Maria Almeida, e eles não têm essa esperança, porque são muito vulneráveis. Vai para lá, vem para cá. E ele mostra aqui nesse versículo que essas pessoas que pedem a Deus e duvidam, dizem: Deus, eu confio em Ti, me dá isso aqui, faz isso, de repente, será que vai dar certo? Será que Deus vai me atender? Gente, é um problema sério na nossa mente, de dúvida, de angústia. E Tiago diz assim: vocês tomem muito cuidado, vocês precisam pedir com fé. Fé aqui não é o que você determina, é o que está determinado na palavra de Deus. É você crer em tudo que foi escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que pode acontecer na minha e na sua vida. Ele fala: há um contraste muito grande entre fé e dúvida. Veja só, às vezes nós ficamos entre o ânimo e o desânimo, otimismo e pessimismo, confiança e medo. É isso que acontece quando nós passamos por provações. Nós ficamos, tem um dia que nós estamos, não é, lá em cima, dando glória a Deus, confiando. Tem dia que nós estamos com essa fé vibrante, e Deus está comigo, e a situação, no outro dia, nós vencemos, talvez, como Davi, indo embora de casa, correndo com medo de morrer, porque estava em uma situação terrível. Ele diz: olha, vocês cuidado, porque vocês estão feito essa onda do mar, esse vento que está chegando aí, do jeito que leva a onda, esse mesmo vento de tempestade, de situações adversas,
está levando vocês. E infelizmente, muitos são levados por tantos ventos, inclusive pelos ventos de doutrinas, ensinamentos errados. Não tem nada mais angustiante do que você estar precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, e alguém traz uma palavra, talvez para alegrar o seu coração, mas totalmente fora do teu contexto, fora do que a Bíblia ensina, é um contexto totalmente diferente. Isso é muito perigoso. Uma médica recebe um paciente aqui de Campina Grande, a doutora Adriana, amiga nossa, e ela estava com um câncer, e ela disse, a senhora precisa primeiramente aceitar que está com câncer. Segundo, a senhora precisa começar um tratamento urgentemente. Ela disse, eu já estou curada. Eu já estou curada. Ela fez, a senhora precisa entender que foi feito um diagnóstico, um exame que disse que a senhora está doente. Mas a senhora está me dizendo que está curada. Porque meu Deus me curou. Ela disse, por que Deus não pode te curar através dos meios da quimioterapia, radioterapia, da medicina? Ou Deus não pode lhe curar também? Não, ela disse, eu estou curada. E ela foi resistente em fazer o tratamento, em tomar os remédios, porque aprendeu de alguém de uma forma diferente. Isso aí que eu estou falando para vocês aconteceu já em muitos lugares. Pessoas que se recusaram a tomar os remédios porque achavam que alguém que ensinou aquela fé era suficiente para ser curado. Precisamos ter muito cuidado com isso. Vocês que são médicos sabem muito bem do que eu estou falando, de que as pessoas começam a ensinar o caminho errado. O que acontece é que essas pessoas, quando não vê aquilo que acreditava, começa a se desesperar. Uma mãe perdeu um filho aqui em Campina Grande com 13 anos de idade, e ela disse, pastor, o momento mais angustiante da minha vida, sabe qual foi? Foi porque chegaram na minha casa, bateram na minha porta, entraram lá para orar pelo meu filho. E quando eles saíram, eles disseram assim, escreve aí o que eu estou falando, teu filho está curado. Exerça a sua fé a partir de hoje. Aquela mãe acreditou em tudo aquilo. E ela conversando comigo, que ela piorou espiritualmente, porque acreditou naquelas palavras e o seu filho foi para a glória. Você perceba como o diabo está dizendo isso aqui? Cuidado para vocês não serem levados. As ondas, os vendavais, as tempestades. Precisamos parar, dizer, Deus parou. Eu vou parar aqui e eu preciso ouvir a voz de Deus. O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Não tente agir no impulso. Não tente resolver as coisas porque aparentemente você não vê uma solução. Porque talvez Deus esteja permitindo determinada situação para que eu e você aprenda mais a palavra dele, para que nós venhamos a nos apegar aos ensinamentos de Deus. E ele diz assim, para essas pessoas que duvidam, ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Pois é, você não vai alcançar, você não vai chegar em lugar nenhum, se você continuar com esse seu pensamento duvidoso, ou talvez buscando na fonte errada, você, olha, pode parar por aí. E há muitos que deixam a igreja, há muitos que se afastam de Deus, há muitos que não conseguem ver sentido para a sua vida, porque a sua fé não foi baseada na palavra. Tem um livro que eu estava lendo, não terminei de ler, o autor diz assim, há muitos livros que te ensinam a ter sucesso, mas nenhum livro te ensina a passar pela crise. Há muitos autores que enchem a nossa cabeça de como ter sucesso na vida.
mas poucos nos ensinam só como superar uma crise, como atravessar uma crise. É aí que nós ficamos perdidos, é aí que nós ficamos fracos espiritualmente. É nesse sentido aqui, José, que nós precisamos confiar em Deus em todas as situações, porque Ele vai adiante de nós. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele diz: você não vai chegar a nenhum lugar. Com esse tipo de comportamento, você não vai chegar. Aí ele diz: homens de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vocês estão inconstantes, vocês escutam todo mundo menos Deus. Isso que nós precisamos parar e ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. O povo está sofrendo porque estão buscando em outra fonte. O meu povo erra por falta de conhecimento, assim diz a palavra de Deus. Ele diz: olha, com esse comportamento, esse homem não vai alcançar nada. E às vezes Deus até permite para que alguém cresça espiritualmente. Ele pede sabedoria a Deus, mas duvida de que Deus vai conceder. É muito difícil. É muito difícil para as pessoas que não têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. É o que está aqui, que foi escrito para mim e para você, que vai dar certo. Não são as eleições, não é o que o povo está dizendo, não é o que a Bíblia está apresentando, mas é o que Deus diz aqui, líder, que Deus está ensinando aqui, tudo para nós termos uma vida tranquila, confiante em Deus. Aí no versículo 9, parece que ele fica mudando de assunto, mas tem tudo a ver. Ele fala agora como uma vida transitória. Para vocês que estão preocupados, passando provações, é claro que todos nós queremos justiça, queremos que Deus seja justo, que Deus faça justiça por nós. Ele vai citar aqui um exemplo de um rico e de um pobre. Só dizendo para vocês que o texto não está condenando a riqueza, mas o texto vai condenar o comportamento daquele rico, até porque há não sei se uma divergência de interpretação. Alguns dizem que esse rico não era um irmão da igreja, alguns dizem que ele era irmão da igreja, e há um entendimento que ele não era, porque Tiago não chama de irmão. Mas assim, o irmão pobre, o irmão, porém, de condição humilde. Humilde aqui, se você ler os versículos seguintes, vai falar de pobre. Ele não usa o nome pobre aqui, mas ele vai reiterar no capítulo 2 em diante. Ele fala: o irmão humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele mostra para aquelas pessoas que estavam sendo opressas, que estavam sendo maltratadas, que não tem mérito de pobreza. Vocês devem ser até alegres com a situação, considerando que ele vai falar que, se você for ler na NVI, vai falar que o pobre é exaltado e aquele homem rico lá, ele é abatido. Então ele fala: você está sendo exaltado. Então o que ele mostra, que ele diz assim: há uma condição aqui para esse irmão, que ele é pobre. Deus estava mostrando, que tirasse essa preocupação, porque eram os ricos que oprimiam. E o texto está bem claro que quando Tiago diz assim: e o rico, ele está falando do homem. Ele não está condenando a riqueza do homem, ele está condenando o comportamento daquele homem, da maneira que ele tratava as coisas. Perceba que ele não está falando do homem, do que o homem tinha, mas sim daquele comportamento. Isso chama a atenção de uma parábola no livro dos Evangelhos de Mateus, de um homem que era muito rico, e aí a Bíblia diz que ele era tão rico,
que ele resolveu agora destruir todos os seus celeiros. Ele começa a refazer. Ele diz: eu tenho muitos bens, eu tenho que abastecer. Ele reconstrói mais celeiro, coloca ali a sua riqueza. Ele vai para casa e ele olha para tudo que ele tinha e ele fala para ele: goza do bem que você tem, ó minha alma. E Deus disse: louco, para quem tens a tua alma? Se o Senhor te chama hoje, para quem você vai dar? Porque o coração daquele homem estava fora dos caminhos de Deus. E ele diz: olha, você tome muito cuidado, porque é assim que Deus faz. Vocês não fiquem preocupados, né? Nós ficamos, claro, pensando: meu Deus, tanta maldade, tanta traição, tanto sufoco, tanta opressão. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? É muito difícil a gente entender porque os governantes sufocam os mais humildes. Os nossos governantes não lutam por essas pessoas. E às vezes eu fico: meu Deus já está vendo. A partir desse pensamento, tem alguns que dizem assim: meu Deus, como é que pode? Tanta gente sofrendo, parece que Deus está vendo tudo. É porque o homem, ele escolheu caminhos totalmente diferentes dos caminhos de Deus. Isso é muito perigoso. Agora ele vai concluir dizendo assim: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Eu vou só reiterar aqui: os ricos aqui, no meu entendimento de muitos comentários, eram os homens que não pertenciam à igreja. Alguns defendem que era rico dentro da igreja, mas pelo menos quando trata de pessoas que estavam sendo sufocadas, né? Fala o salário do jornaleiro, ele vai falar lá na frente, dá a entender que esses homens eram os homens ímpios que maltratavam o povo de Deus. Isso fica mais difícil você entender como é que Deus permite que os filhos dele sejam opressos, pisados pelos ímpios. Isso é muito difícil. E ele diz: agora eu vou mostrar para vocês como é que as coisas acontecem. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca. A flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto. O que é que ele está dizendo? Gente, nós estamos aqui de passagem. Tanto murcha o homem quando murcha as riquezas. Tudo vai murchar. Nós somos como uma neblina. Ele vai tratar lá no capítulo 3, que é outro sermão, que é assim: você é apenas uma neblina passageira. Hoje foi embora. Ele diz: exatamente porque vocês estão preocupados. Então o sol se levanta, queima o ardente, e aquela flor formosa desaparece. Assim são esses que confiam em riqueza. Deus está falando exatamente: é a flor que é a erva que vai embora. Queridos, precisamos entender que nós precisamos de Deus em tudo, em tudo. Vocês não se gloriem. Ele vai falar aqui: se glorie em você, humilde, você é uma pessoa digna, você se glorie com isso. Salmo 103, versículo 15 diz assim: quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Amém? O sol escaldante vence a beleza do campo e da flor, matando a esta o seu poder. Assim também se dará com a formosura desses que pensam que são alguma coisa. Tem um homem rico amarelo, que ele acorda de manhã e diz assim: eu não tenho aonde investir meu dinheiro hoje. Na cidade de Campina Grande. Rico.
Eu não tenho aonde investir o meu dinheiro hoje, porque é muito. Mas sabe o que ele diz de Deus? Não, Deus é o dinheiro. Você vê quanta pobreza para aqueles que não reconhecem Deus em sua vida. Se você quer sabedoria, peça a Deus, busque Deus, diga: Deus, eu preciso conduzir a minha casa com sabedoria. Mulher, seja sábia para conduzir o seu lar. Homem, seja sábio. Filhos, pais, precisamos de sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de mim e de você toda essa falta de sabedoria. A irmã chega: pastor, eu não aguento meu marido. O que foi, minha irmã? A igreja. Só que ele está na igreja. E quais são os dias? Não, ele vai na igreja dele terça, quinta e domingo. Ele diz que não está nos dias certos. Não, mas porque ele tem uma tal de reunião do conselho aí. E aí? Ele está na reunião. A irmã lutou tanto que conseguiu tirar o marido da igreja. Porque a pressão é muito grande. Precisamos dizer: Deus, nos dê sabedoria. Amém? Um dia, quando Deus me chamou para um ministério, eu disse: Senhor, me ajude. Deixa eu falar um testemunho para vocês, bem rapidinho. É que eu estava muito convicto do meu chamado ao ministério, André, e eu disse: eu vou, se minha mulher não quiser ir, que fique. Eu disse dessa maneira. Um dia eu disse. Aí Deus disse: peraí, calma, volta e vai buscar a tua mulher que ficou lá atrás. Sabedoria. Há muitos maridos que agem dessa maneira. Há maridos que não andam com a esposa, gente. Eu como pregador, eu digo: Keila, se tu não for comigo, fica feio, tu tem que ir comigo. Até porque ela gosta de andar comigo quando eu vou pregar em qualquer lugar. Mas eu vejo pregador que não anda com a esposa para canto nenhum, gente. Eu sei que existe alguma dificuldade, claro, existe dificuldade sim. Sabedoria para o seu casamento. Sabedoria para o seu relacionamento. Sabedoria para você conduzir os seus filhos para o céu. Deus me dê sabedoria. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, porque a sabedoria vem do alto. É o Senhor que nos dá a sabedoria. Oh, meu Deus! Primeira coisa, precisamos ser humildes, aceitar que precisamos de cura, de que nós estamos doentes, e essa doença talvez seja falta de sabedoria. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo em sua palavra, em nome de Jesus.